Olá, meu nome é Ednei, nós somos da CrimpServe. Você está assistindo agora o nosso canal Quero Saber Isso. Hoje o recado é para os técnicos. Técnicos, 3 segredos para vocês conquistarem os seus clientes e fidelizar os seus clientes. Uma delas é: explique tudo o que você está fazendo. Alguns técnicos não gostam de fazer isso. Eu conheço alguns que não gostam de fazer isso. Acham que a gente não deve satisfações para os clientes. Eu acho que isso é um dos maiores erros. Você não precisa omitir informações ao cliente, porque quando o cliente aciona você, significa que ele está querendo realmente o seu serviço. Porque ele poderia muito bem fazê-lo, só que ele ou não tem tempo, ou ele não tem expertise, ou ele mesmo não quer aprender a fazer. Então você pode fidelizar o seu cliente passando segurança apenas em falar o que você vai fazer, como você vai fazer, quais são os efeitos. Pergunte, atenção, pergunte ao cliente. Pergunte ao cliente o que é uma decisão que você tenha que tomar e aí você bota isso em jogo aberto com o cliente, mostre para ele. Eu vejo às vezes algumas posturas de alguns técnicos, uma falsa humildade, sabe? É como se você fosse menor que a pessoa. Cliente não gosta disso. Cliente também não quer que você sente no sofá dele e pegue, me peça um café ou pegue, bote o pé na mesa. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma postura assertiva, uma postura onde que o cliente vai enxergar em você uma confiança, tá ok? Então esse é um dos segredos, esse é o primeiro. Seja confiante, não seja um falso humilde, seja companheiro do seu cliente, tá? Explique ao seu cliente, mostre a ele como vai ser feito, mostre para ele os efeitos do que você está fazendo, entendeu? Estimule o seu cliente a fazer a instalação correta, explique para ele por que você não pode fazer algumas abreviações, porque tem muito cliente que pede isso. E o grande problema é que alguns técnicos aceitam isso e depois o equipamento gera problema. E aí, com esse problema no equipamento, a pessoa acaba não sendo atendida da melhor forma, às vezes perde garantia, às vezes gera uma revisita, um retrabalho, ou então vai chamar um técnico e vai ter que refazer a instalação. Então, explique para o seu cliente, tá ok? Explique tudo ao seu cliente. A terceira coisa é organização. Quando você chega na casa de um cliente, você sabe que você vai fazer uma instalação de ar-condicionado. Então, existem os materiais referentes ao ar-condicionado. Se for possível, planeje-se. Prepare a tubulação antes de ir para a casa do cliente, tá ok? No dia anterior, faça o revestimento térmico da tubulação, enrole com fita PVC, deixa só para fazer os flanges lá na casa do cliente, meça a distância, calcula isso aí e já prepara a tubulação. Quando você chegar lá, você, além de ganhar tempo, você vai demonstrar para o cliente organização. Quando você chegar com o seu ferramental, eu sei que tem alguns técnicos que eu já vi, cara, tem bolsas com N parafusos, com todo tipo e sorte de roelas e porcas e tudo mais. Gente, isso não demonstra uma confiança e um profissionalismo para o cliente. Evita fazer isso. Evita fazer isso. Chega, compra algumas caixinhas que você encontra em lojas de departamento. Você encontra umas caixinhas com separação e aí você separa os parafusos que são grandes, tamanhos 6, 7, 8. Você consegue separar as buchas também. Deixa isso tudo separado. 3 coisas que são muito importantes. Comunicação. Então, não seja um falso humilde, seja confiante, mas seja respeitoso. A outra coisa é organização, tá ok? Organização. E a outra coisa é pontualidade. Se você disse que vai chegar a tal hora, chegue a tal hora. Mas eu peguei um engarrafamento e tal. Mas eu não estava sem o material. Organize-se, planejamento.
seja uma pessoa que planeje. Quando você planeja, faz toda a diferença. Quando eu trabalhei no setor de engenharia de uma grande empresa brasileira, eu fui demandado para fazer uma avaliação. Eu achei muito interessante e eu guardei isso para a minha vida. E eu espero que você guarde isso para a sua vida. O que eu fiz? Eu peguei as instalações e comecei a observar os técnicos, como os técnicos trabalhavam. Então eu observei 6 tipos de técnicos diferentes, de diferentes regiões, fazendo diferentes instalações. E aí eu comecei a observar e media o tempo de todas as etapas da instalação. Com isso eu descobri algumas falhas de procedimentos, coisas simples, como por exemplo, eu vou fixar o suporte do ar-condicionado. Aí quando eu chegava para observar, a pessoa não levava os parafusos e porcas para o local onde ele vai fazer a fixação do suporte. Então ele toda hora subia e descia da escada, toda hora ele ia lá consultar a maleta de ferramentas, ou às vezes ele esquecia uma ferramenta. Então quando você planeja cada movimento, e aí é interessante que eu comecei a fazer um cálculo de tempo, e a instalação dele durou X horas, e aí eu cheguei e falei com ele depois de eu ter observado a instalação, eu falei, agora vamos fazer umas instalações e vamos tomar cuidado com isso, com isso, com isso? Vamos. Ele conseguiu abreviar a instalação em 45 minutos. 45 minutos. Aí você observa, 45 minutos, se você for fazer 2, 3 instalações no dia, 45 minutos já vai aí quase 1h30 de serviço jogado fora. Então se você perceber, cara, se você demora 1h30 de instalação, você está deixando de fazer uma instalação no dia. Então isso é muito importante, isso é muito sério. Então técnico, planeje-se, tá ok? Não vamos esquecer, então a gente tem comunicação com o cliente, seja respeitoso, mas não seja um falso humilde, seja confiante, porém respeitoso. A outra coisa, planeje-se para fazer a instalação desde o dia anterior ao material que você vai utilizar e seja pontual. A hora que você chegar, chegue. A hora que você falar que você vai chegar, seja pontual. Se você falou que vai chegar a um horário, planeje-se para chegar no horário. Você sabe das dificuldades de trânsito, você sabe das dificuldades de compra de material, então faça tudo isso antes. Deixar a última história, eu tinha um cliente, ainda tenho um cliente, a gente tem uma relação ainda, ele era um diretor de uma grande empresa e eu fui atender ele na casa dele. A gente foi fazer manutenção em 5 equipamentos dele. E aí eu tinha um técnico. Esse técnico, ele não tinha esse compromisso com o horário. E aí ele sempre chegava atrasado. Por 2 vezes, esse cliente meu, que é um diretor, homem muito procurado, muito requisitado, ele não tinha tempo para ficar esperando. Então por 2 vezes ele cancelou a atividade. E eu tive que intervir, até que eu fui lá fazer o serviço. Então eu atendi ele no horário e demonstrei a ele todo o profissionalismo. Só quando ele percebeu que a empresa tinha esse comprometimento, porque até então a empresa tinha somente a experiência do técnico que chegava atrasado. Somente quando ele percebeu que a empresa tinha um comprometimento, foi que ele me procurou e falou, olha só, eu quero que você trabalhe para a minha empresa. Aí a gente de 5 aparelhos pegamos uma instituição com mais de 1.200 aparelhos. Você está me entendendo qual é a importância disso? Então é isso, técnico. Quando você for fazer parte da rede CRIMP, você vai ser avaliado. Você vai conseguir potencializar os seus serviços.
Você vai conseguir ter muito mais serviço como você tem hoje. Talvez você não precise nem trabalhar para uma empresa de refrigeração. Você pode ter o seu próprio MEI, seu CNPJ, tá ok? E fazer esse serviço sem problema nenhum. E eu vou conseguir gerar uma rede de clientes para vocês enorme, onde vocês vão conseguir potencializar a quantidade de serviços que você vai fazer seu dia. Você que vai fazer o seu dia, você que vai fazer o seu dinheiro, tá ok? Através da nossa rede. Mas tenha certeza que todos os nossos clientes vão estar avaliando vocês nesses 3 requisitos que a gente falou agora, tá ok? E aí eles vão poder avaliar você no nosso aplicativo e vai dizer se você é um cara bom de serviço, como a galera diz, tá ok? Então, gente, fica aí essa dica, toma cuidado com isso, a gente se vê, até a próxima, tchau, tchau!